Quem pode prestar a prova do Barro Branco? Quais são os requisitos do novo edital? Exatamente isso que eu vou estar explicando de forma detalhada aqui nesse vídeo, porque muitas pessoas acabam tendo dúvidas, né? Então, sugiro que você assista ao vídeo até o final para saber se realmente você pode ou não pode prestar essa próxima prova. Vem comigo. Bom, senhores e senhoras, preparei esse vídeo em razão da demanda, né, da quantidade de dúvidas que os seguidores, várias pessoas possuem com relação a esse edital novo, né, que abriu. E as inscrições irão começar a partir do dia 1º de abril. Ou de abril não, né? De junho, né? Então, é importante que você saiba exatamente quais são os requisitos. O que pode, o que não pode e como eu resolvo, digamos que, alguns problemas, né? Então é importante que você saiba. Eu gosto sempre de mencionar que quando eu estava na mesma posição que você está agora, querendo, sonhando entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, querendo me tornar um oficial, eu não sabia os requisitos. E muitas pessoas ficavam falando de forma aleatória: ah, você não vai passar por causa disso, você não vai passar por causa daquilo, ah, você não vai conseguir por causa disso, você tem esse problema, você morava na favela, enfim, né? Eu morava com fulano, com ciclano, ah, fulano teve problema. Meu, é tanta coisa, tanta balela sem fundamento. E aí, eu vou estar explicando, né, de uma forma bem objetiva, como que a gente consegue resolver uma série de coisas aqui, beleza? Tá certo? Então, a missão aqui hoje é ajudar, é demonstrar para você que é possível, é demonstrar que você, se ficar com foco, né, destinando suas energias positivas para aquilo, né, para aquilo exatamente que você quer, que é se tornar um futuro policial, se tornar um futuro comandante, você vai conseguir. Então, a primeira coisa que eu venho pedir para vocês aí é energia positiva. Seguimos, né, com a máxima ali, ó, mentalidade forte. Serei comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um dia haveremos. Exatamente isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, sem ficar pensando outras coisas, beleza? Tá certo? Então, vamos seguir aqui. Eu preparei uma apresentação para vocês e aí a gente vai batendo um papo conforme a apresentação for seguindo, beleza? Vamos lá. E aí é o tema da nossa aula, né? Quem pode prestar o Barro Branco? Veja os requisitos do novo edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lembrando que é importante que você saiba que o concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco é um concurso que ele vai forjar, né, o aluno oficial, o futuro comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, após passar no concurso público, assinando a posse, você já vai receber um salário para estudar. Você vai estudar durante 4 anos. Cada ano, digamos que é uma hierarquia que nós chamamos lá, né? Então, o primeiro ano, ele é o mais recruta, digamos assim. Aí o segundo ano, ele é superior hierárquico do primeiro. O terceiro ano é superior hierárquico do segundo e do primeiro ano. O quarto ano, digamos que é o que manda na Academia do Barro Branco, né? Tá ali sendo forjado porque em breve ele vai se formar. E com a formatura, né, ele recebe o título aí de aspirante a oficial e com isso, né, ele recebe duas graduações, bacharel em ciências policiais e bacharel em direito. E aí alguns dos senhores podem falar: pô, Alexandre, no edital não veio falando nada com relação ao direito. E por que não vem falando? Porque é algo que foi construído agora, recente, mas os novos aspirantes irão sair. Por quê? O primeiro passo, que é o mais importante, foi a aprovação, né? Então, se foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, que é o órgão que certifica o que pode e o que não pode, né? Então, após apresentar o projeto, após apresentar tudo, foi devidamente aprovado e a Academia do Barro Branco já se estruturou para que os novos aspirantes, né, eles saiam bacharéis
em direito, beleza? Então fique tranquilo, né? Mas o foco agora é o quê? É o CFO, né? E lembrando que você tem um excelente, né, é, retorno financeiro, considerando a média salarial no Brasil, considerando a média salarial das pessoas que saem formadas em qualquer faculdade, considerando, né, o período aí de estágio, né? Porque quando você sai da Academia do Barro Branco, aspirante oficial, digamos que é um estágio, vai ter um estágio durante um ano, né? Então, para você ter uma ideia, no primeiro ano você recebe quase R$ 5.700. E aí vai ter uma evolução salarial, beleza? E depois disso, né, quando você é declarado aspirante oficial, você vai receber R$ 11.000. Qual estagiário que ganha isso no Brasil? É essa a pergunta que você tem que falar. Qual profissão tem um plano de carreira que você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e você pode chegar ao posto máximo, chegar ao grau máximo na instituição recebendo um teto salarial de um governador, né? Se você tem dúvida, vai lá e pesquisa, né? Mas é lógico que tudo parte da premissa do sonho. Eu sempre vou falar isso, né? As pessoas falam, pô, Alexandro, você é uma pessoa realizada profissionalmente? Sim, graças a Deus. Porque eu sempre sonhei em ajudar a sociedade, em fazer o meu melhor para a sociedade. Eu não admito um vagabundo, um ladrão, ir lá, né, e roubar uma pessoa que está trabalhando, que lutou para conquistar, né, o seu bem, lutou para conquistar o seu celular, né, o seu carro, a sua casa, o seu relógio, sei lá, mano. Né? Então, eu não admito isso, eu odeio isso. Então, e ajudar, né, a salvar vidas, né? Teve uma ocorrência que eu gosto de mencionar que foi logo quando a minha filha tinha nascido, a minha filha menor, tinha a mesma idade que essa criança, eu estava num patrulhamento procurando um carro produto de roubo e essa, esse carro apareceu na minha frente, acelerando, passando, roletando o semáforo vermelho. Fomos atrás, quando o carro parou, o pai já desceu, mas a mãe entregou o filho na minha mão e falou assim, pelo amor de Deus, ele não tá respirando, ele não tá respirando. Aí nós fizemos o procedimento, eu fiz o procedimento, fiz a sucção do que estava impedindo a respiração dele. Ele voltou a respirar e fomos direto para o pronto-socorro. Né? Então, e o médico disse que graças aos primeiros atendimentos ali nossos, que eu aprendi na rota, né, essa criança foi salva. Então, para mim, é algo que eu vou levar por toda a vida, né? Socorrer, ajudar ao próximo. Então, se você é essa pessoa que quer ajudar ao próximo e ainda comandar, liderar, né? Você tem noção do poder que você vai ter, né? Se você mandar a tropa avançar ou mandar a tropa à retaguarda por N motivos, por questão de preservação, por questão da turba que vai estar à frente, enfim, você vai comandar, você vai liderar. É exatamente isso que você tem que colocar na sua cabeça o projeto. O projeto ele é grandioso, ele é muito grandioso e depende de você, né? Você tem que dar o seu melhor. E aí algumas perguntas que vêm. Pô, Alexandre, o edital abriu, a prova vai ser em agosto, será que dá tempo? Mano, faça o seu melhor, mano. Você tem que fazer o seu melhor. Faça o seu melhor nas condições que você tem. Agora, não adianta você querer prestar e você nem sequer estudar, nem sequer ter um planejamento, nem sequer ter um cronograma. Aí não vai ajudar, não vai dar certo mesmo, nunca vai dar certo. Né? Você tem que ter estratégias. Né? O livro A Arte da Guerra ele fala, conhece o meu inimigo. Aqui a gente está conhecendo. O que eu posso, o que eu não posso. Né? E o próximo passo é a preparação. Sem isso, você não vai conseguir, você não vai ter um bom desempenho. Será que você consegue entender isso, o quão isso é importante? Então, você tem que dar o seu melhor. Tem que estudar, tem que fazer, né, o que precisa ser feito, tem que fazer um raio-x da sua vida, verificar quantas horas por dia você tem para estudar, se conseguir dobrar as horas de estudo com qualidade, né? Não adianta nada você querer maratonar a aula e você esquecer a aula depois de assistir. É o que a maioria acontece. Por quê? Porque não tem uma metodologia, não tem atividades diárias, não sabe o que vai fazer depois, não sabe qual o conteúdo que é mais cobrado na prova, aí não dá, nunca vai dar certo, né? Então você precisa de uma metodologia. Por isso que você tem que me acompanhar, você tem que estar comigo, né? Se você estiver comigo, você vai conseguir a sua aprovação. Beleza? Fechado? E aí seguimos, né? Após essa introdução. Primeiro, né? Os requisitos, né? Requisitos para inscrição. Tá? É importante você entender que você deve ser brasileiro, ter no mínimo 17 anos,
ter 30 anos. Altura mínima de 1,60 m para o público masculino e 1,55 m para a mulher, tá? E tem que pagar a taxa de inscrição aí que são R$200. Eu vou preparar um próximo vídeo também para as pessoas que porventura querem, né, a isenção total e querem a isenção parcial de 50%, para explicar de forma detalhada, tá? Então, é exatamente isso, tá? Então, aqui, é importante que você saiba esse limite mínimo de idade. 17 anos, quando que ele é considerado, né? Quando que ele é considerado? E aí eu vou até abrir a tela aqui, ó. Quando que o limite mínimo e o máximo de idade ele é considerado? No período da inscrição. O período da inscrição é do dia 1º de junho ao dia 15 de julho. É isso, né? Dia 15 de julho. Então, dentro dessa lacuna, Alexandro, no dia 1º de junho eu não tenho 17 anos, mas eu tenho no dia 10 de junho. Tá bom, você pode prestar o concurso sem problema algum, que você vai seguir nas demais etapas e você, passando em tudo, você pode assumir a posse. Beleza? Alexandre, eu faço dia 17 anos no último dia de inscrição. Tá bom, não tem problema. Você pode fazer a inscrição sem problema algum e você cumpre esse pré-requisito. Beleza? Agora o outro problema. Pô, Alexandre, eu não tenho 17 anos nesse período. Eu vou fazer 17 anos lá no dia, sei lá, 16, 17 de julho, agosto. Você pode prestar como treineiro. Vou falar de novo, você pode prestar como treineiro. Beleza? Tenho vários alunos meus que prestaram como treineiro. O que vai acontecer? Você seguindo as demais etapas, vai seguir normal, você passando na prova, lógico, né? Vai fazer o TAF, se for convocado, vai fazer o psicológico, exame médico, investigação social, tudo. A diferença é quando você for na posse, você não vai poder assinar a posse. Por quê? Você não cumpriu esse pré-requisito. Mas sugiro que você faça. Eu tenho uma série de alunos que eles não têm, né, 17 anos, não possuem, e prestaram os editais anteriores. E isso serve o quê? De experiência, uma puta experiência para você ir lá e saber como funciona, aquele frio na barriga do TAF, do psicológico, das etapas. É importante a preparação, assim como o simulado, né? Os simulados vocês devem fazer de forma constante, né? Em períodos específicos, para você mensurar como que você tá. É a mesma coisa isso. Você vai fazer um super simulado de várias etapas, beleza? Então, acredito que eu consegui explanar a questão dos 17 anos, né? E quem tem menos pode. Tem alunos que já prestou com 15 anos, né? Tem que ir para cima, vai para cima, beleza? Agora o limite máximo de idade, 30 anos. Também é nesse período. É nesse período do dia 1º de junho até o final do período de inscrição. Então, se você não completou 31 anos nesse período, se você tem 30 anos, 11 meses e 29 dias nesse período, lá no dia 1º de junho, você não completou 31 anos, vá para cima. Fechado ou não? Vá para cima que essa prova é sua. Ah, Alexandre, acabei de completar 30 anos. Pode prestar sem problema algum. Ah, Alexandre, eu vou completar 31 anos em agosto. Pode prestar a prova sem problema algum. Você não vai ter nenhum problema com relação a isso. Fechado ou não? Tudo bem? Fechado? Então se seguirá. E qual que é a exceção com relação a isso? A policiais militares do estado de São Paulo. Policial militar de outro estado não pode. Se passou dos 30 anos, não vai poder. Só policial militar do estado de São Paulo. Não importa a graduação. Pode ser soldado, cabo, sargento, subtenente, não tem problema. Pode prestar aí o concurso sem problema algum. Fechou? Com relação à altura mínima e máxima, né? Lá, pô, Alexandre, eu tenho 1,54 m, 1,53 m. Existem atividades e exercícios que podem fazer com que você consiga esse centímetro a mais. Por isso que é bacana você estar me acompanhando, por isso que é bacana você fazer parte da minha mentoria, que eu oriento tudo que deve ser feito, beleza? Com relação à taxa de inscrição, ela pode ser paga até um dia útil, né, subsequente aí ao término do período de inscrição. Beleza? Tá certo? Depois eu vou preparar um vídeo explicando de forma detalhada como que você consegue aí a sua isenção parcial ou total da taxa de inscrição. Fechou? Beleza? E aí, expliquei, né? Aqui, ó, atenção para a idade. A idade é considerada no período de 1
de junho até 15 de julho, que é o período de inscrição do edital. Então, esse é o limite. Fechado? E também falei, né? Pô, ainda não tem 17 anos, você ainda pode começar a sua preparação. Aliás, você deve, né? Faça a prova como treineiro. Tenho vários alunos que fizeram isso, né? E sem problema. E pode assumir a posse com 17 anos. Não precisa ter 18 anos para assumir a posse, tá? Então, fica tranquilo. Inclusive, tem alunos com 17 anos que assumem e são até, tem um troféu lá, o troféu do mais novo, né? Então, recebe esse troféu aí se for o mais novo, beleza? Aí o próximo requisito que a maioria dos candidatos também possuem dúvidas, né? Precisa ter ensino médio? Sim. Mas o ensino médio é quando na posse não tem como pré-requisito ensino superior. Não exige ensino superior. Exige ensino médio. Quando? Na posse. Quando que é prevista a sua posse? Seguindo aí o que aconteceu nos últimos editais, a sua posse, ela vai ter previsão aí na primeira semana de fevereiro, o que aconteceu em 2024, o que aconteceu em 2025, do edital de 2024, que assumiram a posse em 2025, o que aconteceu em 2025, o pessoal assinou a posse esse ano de 2026. Assinaram dia 3 e dia 2 de fevereiro, né? Então, vai ser aí na primeira semana de fevereiro, ou seja, você tem esse ano para terminar o ensino médio e assinar sua posse sem problema algum. Então dá tempo, fechou? Alexandre, CNH, edital da Academia do Barro Branco não exige a CNH. Não exige a CNH. Não precisa ter carteira nacional de habilitação. Inclusive lá na academia você vai ter a oportunidade de tirar a sua CNH lá. Então você não precisa esquentar a cabeça com ela agora. Para soldado precisa, beleza? Para soldado também precisa quando? Na posse, tá? Então não é o fator de você esquentar a cabeça agora com a CNH. O seu foco agora deve ser destinado ao quê? A prova, estudar, colocar um planejamento, colocar cronograma, seguir as etapas conforme eu vou estar passando as dicas aqui, beleza? Fechou? Tranquilo? Questão de tatuagem. Tatuagem, pessoal, é assim, ó. A questão da tatuagem, ela foi tendo uma evolução. Lá em meados, né, da década de 90, 2000, não podia ter tatuagem, nenhuma tatuagem. E aí foi evoluindo. Na minha época, podia ter tatuagem somente nas partes que não aparecessem o fardamento, beleza? E aí foi evoluindo. Hoje em dia, pode ter tatuagem? Pode ter tatuagem. Pode ter tatuagem no braço? Pode ter tatuagem no braço sem problema algum. Pode estar aparecendo, pode ter tatuagem na perna, não tem problema algum. A grande questão é qual é o significado da sua tatuagem. Tem até um vídeo aqui no canal, sugiro que você dê uma olhada, que eu explico de forma detalhada as tatuagens, o porquê que, em tese, a APM ela analisa a questão da tatuagem. A tatuagem, para você ter uma ideia, ela faz algumas relações de grupos, beleza? Grupos. Os criminosos, principalmente dentro das cadeias, como que eles olhavam para um indivíduo e saber se ele faz parte ou não de um determinado grupo, né? De uma determinada seita, de uma determinada facção, através da tatuagem. E através da tatuagem eles se comunicavam até qual tipo de crime ele cometeu. Então, se o cara ele roubou, ele teria uma determinada tatuagem. Se o cara, né, ele é homicida, ele tinha uma determinada parte, uma tatuagem. Se ele fazia parte de uma determinada facção, ele tinha uma determinada tatuagem que ficava exposta e demonstrava para todo mundo o porquê daquilo, né? Beleza? Isso lá dentro da cadeia. E automaticamente, quando o cara saía da cadeia, as pessoas que estavam próximas desse indivíduo já identificava. E meio que, né, na comunidade ou em determinados locais, acabava impondo um certo, digamos que, respeito, né? Queria lá se engrandecer através da tatuagem, porque fez ou faz aquilo lá. Fechado? Então, basicamente, a origem com relação à tatuagem é isso. E algumas pessoas fazem tatuagens e têm ligação com pessoas que são criminosas.
Então a polícia ela vai investigar isso. E por isso que não aceita. Imagine você tendo uma tatuagem que porventura faz menção a determinada organização criminosa. Como é que, né, os demais policiais vão olhar para você? Isso não tem lógica, né? É incompatível. Né, o óleo não se mistura com a água, né? Então não vai dar certo. Então, o porquê da tatuagem. Então, você tem que saber qual que é o significado da sua tatuagem. Ah, Alexandre, é uma tatuagem artística e tal. Tá bom. Não quer dizer que você vai ser reprovado. A questão é que a polícia vai investigar a sua vida, que é uma das etapas que depois eu vou estar falando, né? Então, é isso. Ela vai analisar a sua vida, vai ver quem são seus amigos, vai ver com quem que você anda, o porquê você fez essa tatuagem. Então, automaticamente você vai entender se a tatuagem faz apologia ao crime, se ela é algo extremista, né, que vá contra aí principalmente aos direitos humanos, tem sentido de discriminação, conteúdo ofensivo, ato libidinoso, sexual. Então, se você tiver algum tipo de tatuagem nesse sentido, com certeza você vai ser reprovado. Beleza? Tudo bem? Então, é importante que você saiba disso para você falar, caramba, meu, infelizmente dá ou não dá. Mas a maioria das pessoas não possuem essas tatuagens, então fique tranquilo com relação à sua tatuagem. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico de forma detalhada e demonstro quais algumas tatuagens, beleza? Não sei se tá aqui direto ou se tá no ao vivo. Eu acho que eu preparei uma aula, foi ao vivo com relação a esse tema. Mas pesquisa aí que você vai achar, fechou? E aí tem outros requisitos que serão analisados depois, né? Porque o concurso da Academia do Barro Branco, bem como para soldado, ele possui etapas, beleza? A primeira etapa é a prova, né? A prova é composta por 80 questões de múltipla escolha, mais a redação. Só que eles só irão corrigir a sua redação se você acertar no mínimo 40 questões, beleza? E aí vão montar uma classificação e vão chamar os 700 primeiros para o TAF. Pô, Alexandre, será que dá? Mano, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, sempre, sempre, beleza? E aí depois disso vem o TAF. O TAF tem requisitos específicos lá do TAF, né? Que aí eu vou estar explicando em uma outra hora, mas é importante você procurar conciliar o TAF com o estudo. Até porque a atividade física, ela vai ajudar você. Quando você está estudando muito ali, puta, ai, tô com a cabeça cheia, vai lá e dá uma corrida. Mas dá uma corrida mensurando lá o tempo que você está fazendo, tanto no tiro de 50 metros quanto nos 2.400, né? A barra, interessante que você já saiba como que é a barra. Por isso que na minha metodologia eu tenho lá a mentoria holística. Inclusive a mentoria holística, o aluno ele não paga nada para fazer parte da mentoria holística, mas eu quero aluno dedicado, eu quero aluno que vai estudar. Então, o aluno que faz parte da jornada PM, né? Eu vejo lá o desempenho dele, se ele está estudando, se ele está seguindo, e aí ele pode fazer parte aí, deve fazer parte da mentoria holística. Inclusive na mentoria holística já tem aula toda semana para o psicológico. Por quê? O psicológico vai ser requisitos específicos lá. O aluno tem que entender qual que é o perfil de um policial, de um comandante. E muitas vezes você tem que trabalhar com antecedência isso, né? Tem que trabalhar com antecedência. Por isso que quem é meu aluno já faz parte da mentoria holística, e a mentoria holística só paga se assinar a posse. Eu acredito tanto na mentoria holística que só vai pagar se assinar a posse. Se você, né, for nomeado, né? Olha só que bacana, vai pagar em parcelas quando você receber o seu primeiro salário. Isso a parte da mentoria. A parte da mentoria, eu oriento as etapas pós-prova, mas eu já tenho que começar preparando você com antecedência, né? Com antecedência. Fechado? Tudo bem? A mesma coisa o exame médico. Tem coisas que porventura você acha, ai meu Deus, eu vou ser reprovado. Como por exemplo, a questão do dentista, né? Os dentes. Tem gente que tem mordida cruzada, mordida aberta. Tem como resolver? Tem como resolver. Eu vou lá e explico na mentoria. Beleza? Ah, eu tenho desvio de septo. Dá. Eu tenho problema de visão. Dá para resolver? Dá para resolver. Enfim, cada problema específico a gente trata de forma organizada lá na mentoria. E a questão da investigação social. A investigação social, conforme eu já falei um pouco aqui na parte da tatuagem, vai analisar a sua vida e o que você tem que preencher. Também eu trabalho de uma forma bem objetiva e individualizada na minha mentoria também, beleza? Bem como a parte da análise de documento, fechou? Isso aqui é para você entender. Você precisa entender o contexto geral do concurso. Mas agora, qual que é a sua preocupação agora? É a prova. A prova é a parte que você precisa, né, colocar como meta
estudar, fazer um planejamento, fazer um cronograma, qual matéria é mais importante, quais temas são mais importantes, que são mais cobrados na prova. É isso, é essa a sua missão. Sua missão é essa e entender, como eu disse, o cenário das próximas etapas, porque algumas coisas a gente já tem que buscar preparar. Por quê? Quando às vezes o candidato ele é convocado para o TAF, nós teremos aí 1 mês e meio, 2 meses para o TAF. Será que dá tempo? Não sei, eu não conheço você. Meus alunos conseguem passar no TAF, porque eu já dou orientação o quanto antes. No psicológico, a mesma coisa. Então você precisa, né, entender que essa corrida, digamos aqui que eu coloquei, pela aprovação, ela tem que ser direcionada. Ela não pode ser de qualquer forma. Ah, eu quero passar num barro branco, eu vou ficar assistindo vídeo no YouTube. Eu respeito os vídeos do YouTube, mas você vai estar perdendo o que você tem de mais precioso, que é o tempo. Se você tiver tudo na palma da sua mão, planejamento, cronograma, você já sentar e falar assim, caramba, hoje eu vou estudar o quê? Ah, você vai estudar tal matéria durante tanto tempo, de acordo com quanto tempo você tem por dia para estudar. Olha só, você vai ganhar tempo e você vai arrebentar, né? É exatamente isso que a gente tem que mensurar. Por isso que o meu método está disponível. Por investimento de R$37, vou deixar o link aqui abaixo para você ir lá, sem desculpa, vai lá. Aulas específicas conforme o edital, tem um módulo lá de revisão que os professores prepararam com base nas últimas provas, o que você precisa estudar com foco e vá para cima. O que não dá é ficar arrumando desculpa, beleza? Tudo bem? Espero ter ajudado com esse vídeo, ter esclarecido uma série de coisas que porventura você tinha. Vou pedir para que você dê o like aqui abaixo. Também vou pedir que você ative o sino caso não esteja ativado, porque essa semana eu vou preparar vídeo, digamos que todos os dias para vocês, explicando de forma detalhada o que precisa antes da inscrição, qual local é o melhor para fazer a prova e o porquê, taxa de inscrição, será que eu consigo reduzir, qual o conteúdo que eu devo, se eu zerar, enfim, eu vou preparar um monte de coisa para vocês antes da inscrição, que a inscrição começa no dia 1º de junho. E aí vou pedir para você encaminhar, compartilhar esse link, né, aqui com aquele seu amigo que porventura quer se tornar um futuro policial, quer se tornar um futuro comandante, beleza? E seguimos firmes e fortes, até o próximo vídeo. E você, vai fazer o seu melhor para se tornar oficial? Comenta aqui embaixo. Será que vai? Vamos para cima, estaremos juntos, estarei com você em todas as etapas. Prova, TAF, psicológico, até a posse, espadinha, espada. Vamos que vamos, um abraço, força e honra, até o próximo vídeo, valeu!